Olá, tudo certo? Beleza? Vamos hoje compartilhar aqui mais uma palavra santa de Deus. É algo que sempre é muito discutido no meio evangélico, no meio cristão, de quem conhece a Cristo, que é a nossa batalha espiritual, né? E tem muita gente que diz que não existe, tem uns que dizem que existe, outros dizem que é coisa da nossa cabeça e uma série de outras coisas. Mas, afinal de contas, o que é uma batalha espiritual? Né? Todos aqueles que um dia entregaram firmemente a sua vida para Cristo, em algum momento da sua vida vão enfrentar isso. Né? Por quê? Porque tu recebe o Espírito Santo de Deus para fazer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus e o inimigo se interpõe. Isso é uma batalha espiritual. E isso pode afetar você de diversas maneiras, né? Ela existe, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de ler um texto que remete um pouco para isso. O apóstolo Paulo nos fala lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo de 10 a 18, diz o seguinte: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então está muito bem claro que a batalha espiritual existe e está em andamento. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vou explicar um pouquinho aqui uma coisa, o seguinte, para quem não está muito familiarizado com esse texto, né? Ele disse primeiro que é para a gente ficar firme contra as ciladas do diabo, porque elas existem, né? E aí ele diz que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o inimigo está em pleno, digamos assim, atacando a vida de todo aquele que crê. Todo projeto do inimigo é destruir a vida do cristão, é atrapalhar a vida daquele que crê em Cristo, né? E a gente tem que estar preparado para isso, e mais à frente a gente vai ver que Paulo nos dá uma receita muito interessante de como enfrentar essas forças espirituais. Então, de fato, elas existem, né? O inimigo está atuando, ele está furioso, ele sabe que o fim dele também se aproxima. Então ele quer atrapalhar o plano de Deus. E isso foi desde o princípio, né? Então, Paulo diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí ele dá um belo conselho de como é que a gente enfrenta, né, essa situação. Ele usa uma roupa de guerreiro e vai descrevendo em fatos como é que a gente vai usar, né, essa armadura de Deus contra as ciladas do diabo. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 13: Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ele faz uma roupa de guerreiro e ele dá algumas ideias aqui. Ele disse uma armadura, né? Então, ele diz, coloque um cinto, que é a verdade da palavra, vestindo a couraça da justiça, toda aquela coroa que um guerreiro antigo, uma couraça, melhor dizendo, que um guerreiro da antiguidade usava para proteger o peito e as costas, né? Isso você vai usar como justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo. O guerreiro também usava o escudo. O escudo, o que é o escudo? A fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então, na verdade, ele está fazendo uma analogia com uma roupa de guerreiro, né, que você deve proteger a si mesmo, na verdade, com a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? É isso que nós acabamos de ler.
Vou repetir. A verdade, justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Essa é todo o uniforme de um guerreiro cristão. É com essas armas que a gente vai lutar contra esses poderes do inimigo. Como ele disse, a luta não é contra seres humanos, então não é a couraça essa do guerreiro. A couraça do cristão é essa, a palavra de Deus, o escudo que é a fé, o evangelho, a salvação, a verdade e a justiça. É isso que você vai usar contra o inimigo. E ele continua dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E eu acho que muitas vezes as pessoas olham para essa questão do inimigo de duas maneiras. O diabo ele é muito astuto. Então o que ele faz? Para aquele que tem medo dele, ele disse, não vem que eu vou ganhar. Para aquele que não acredita, ele diz, não, realmente eu não existo. Vocês percebem a astúcia do inimigo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o diabo conseguiu lá no céu enganar uma multidão de anjos, ele não pode enganar você agora? Você acha que não? Por que tu acha que Paulo diz que tu tem que usar a palavra de Deus, a fé, a justiça, o evangelho, a verdade? Se Paulo está dizendo isso, é porque o inimigo pode atrapalhar sim. Eu não estou dizendo de uma pessoa ficar endemoniada. Aquele que um dia foi salvo por Cristo nunca vai ficar endemoniado. Isso jamais. Mas a gente vai sofrer opressão do inimigo. Isso sim. Isso é uma realidade muito grande. Eu acabei de passar por um período de opressão muito grande. O inimigo não quer que eu esteja aqui compartilhando a verdade da palavra. Mas eu vou continuar. Eu vou em frente. E eu vou usar essa armadura de Deus aqui. A fé, a justiça, a palavra, o evangelho, a verdade. Essa é a armadura que eu estou usando para vencer o inimigo. Se você talvez não esteja muito familiarizado com a palavra de Deus, talvez você pode dizer que inimigo é uma coisa da nossa cabeça, que não é bem assim. Mas eu vou te citar um texto que está lá em Lucas 4, para você ver como a tentação existe, E quem é que foi tentado nesse período? Presta atenção no que eu vou ler aqui, Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus foi levado ao deserto, no início do seu ministério, para ser tentado pelo inimigo, porque Deus assim o quis. E o que aconteceu? Olha o que o diabo diz para ele, se és o filho de Deus. Jesus era o filho de Deus, mas olha a dúvida que ele coloca, se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Olha como ele é terrível. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas o diabo não desistiu. O diabo levou a um lugar alto e mostrou, num relance, todos os reinos do mundo. Ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a eles preste culto. Vocês perceberam que no meio aqui, ele tentou de novo. Vocês perceberam que ele disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. A Bíblia diz que o Deus desse século é o inimigo, e ele tem poder. Ele tem poder para complicar a vida da gente. Alguém pode dizer assim, como assim o Deus desse mundo, Olha o que está escrito lá em 2 Coríntios 4:4. Paulo diz o seguinte, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse mundo que está governando aqui é o inimigo. É o inimigo. E nós estamos enfrentando ele com o quê?
Tu está vestindo a couraça, o capacete, o escudo, a espada, para enfrentar pessoas? Ou você está usando a fé, a verdade, o evangelho, a palavra de Deus para enfrentar as mentiras do diabo? Aqui, ele disse que daria toda a autoridade do mundo, se Jesus o adorasse. E o que Jesus respondeu? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mas ele não decidiu. O diabo levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Mas olha a sacada dele. Daí ele também cita que está escrito. Ele diz assim: pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Como Jesus disse as 2 vezes que estava escrito, ele também usou está escrito. Se joga daqui para baixo, se tu és filho de Deus. Porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Olha a astúcia do inimigo. Mas ele não levou. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus não ia pecar. E eu e você? Lembra que eu disse antes que talvez você não acredite nisso? Pois olha só, o diabo tentou o Criador. Jesus era Deus. Ele tentou o Filho de Deus. Ele tentou Jesus. E Jesus usou o quê? O que Jesus usou para vencer as tentações do inimigo? Jesus falou: está escrito. Perceberam? Você tem hoje condições de dizer, nos momentos das tuas tentações e de opressões, está escrito? Quando vem aquela voz da dúvida, do medo, do rancor, da opressão, que tu tem que enfrentar o inimigo de frente, qual é a armadura que tu está usando? Tu consegue dizer está escrito? Você conhece a palavra para citar onde que estão as verdades que estão escritas? Quando você usa a palavra de Deus, quando você diz está escrito e mostra onde está escrito, você vai usar a verdade, você vai usar a fé, você vai usar o evangelho, você vai usar a justiça de Deus. E o inimigo não vai te derrotar. Aqui ele não levou. E na tua vida ele tem levado? Sempre quando você quiser fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai enfrentar a oposição. Porque o Deus desse mundo não quer que a palavra seja pregada. Lembra que eu falei que algumas vezes ele diz que não existe, e em outros ele bota medo? Nós não temos o que temer. Quem conhece a palavra de Deus e um dia entregou a vida para Jesus, nós não precisamos temer o inimigo. Em outra parte, Tiago, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Não diz que é para tu fugir. Tu tem que fugir do teu pecado. Aqui diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Com o que tu vai resistir o inimigo? Tu vai usar sua roupa de guerreiro? Tu não está lutando contra seres humanos, como a gente leu lá naquela passagem. A nossa luta é contra o quê? Contra forças, poderes espirituais, príncipes e potestades do ar. Ou seja, para explicar tudo isso, eu diria o seguinte, pelo tempo curto, é a opressão. O inimigo tenta oprimir, e ele oprime. Como é que a gente vence as tentações e as opressões do inimigo? Usando a palavra de Deus, usando a nossa fé, dizendo como Jesus disse, está escrito. E aqui Paulo diz para Tiago, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós usarmos a verdade, ele vai fugir. O diabo é astuto, ele prega uma mentira. Quando tu acredita nessa mentira, vira uma grande mentira. Depois de uma grande mentira, vira uma fortaleza. Sabe lá quantos anos a gente vai precisar da nossa vida para derrubar algumas fortalezas. Eu ainda estou lutando com algumas até hoje. Então eu queria deixar esse desafio para ti. Contra as mentiras do inimigo, usa a verdade de Deus. Diga para você mesmo, está escrito. Não por dizer, mas você vai ter que dizer onde está escrito. O que tu vai dizer escrito? Quando vem aquela tentação, aquela vontade de fazer a coisa errada, quando vem aquela opressão, aquele desânimo,
né? Se você está familiarizado com a palavra, você vai lembrar das verdades que tu aprendeu sobre Deus. Quando vem aquele sentimento de que você não tem valor algum, que nada dá certo, que dá tudo errado, que ninguém gosta de ti, vá na palavra buscar para ver quem você é, para ver o grande amor que Deus tem por ti, para você ver que um dia Jesus foi pregado naquela cruz pelo teu pecado e pelo meu pecado. Então você tem valor. Mas você vai usar isso contra a mentira do inimigo. Agora, para usar isso, você tem que conhecer a palavra de Deus. É uma das armaduras, a palavra de Deus. A fé, a palavra, a justiça, o evangelho e a verdade. Nunca vou me esquecer e nunca vou deixar de ser repetitivo nisso. Quando pintar o sentimento de derrota, que parece que nada dá certo, o inimigo vai se aproveitar disso. Vai dizer, pois é, realmente tu não é nada. Tu não consegue nada, ninguém gosta de ti, né? Não é verdade. Não é verdade. Um dia o Criador do Universo veio e foi pregado naquela cruz por você. Você tem valor. Você é amado por Deus. Se tu quiser experimentar esta verdade, você tem que se submeter a Deus. Você tem que entregar a sua vida para Deus. Não adianta conhecer Jesus só de ouvir falar. Isso não muda a vida e não salva a vida de ninguém. Nenhuma pessoa com lindas palavras pode transformar a vida de alguém. Só quem pode transformar a vida de alguém é Jesus. Então, meu amigo, nessas horas de dificuldade, de pânico, de medo, eu não sei qual é o problema que tu está enfrentando agora, não sei qual é a dificuldade que tu está, mas a palavra, a solução é a palavra de Deus. Se tu conhecer a palavra de Deus, se tu entregar a tua vida para Jesus, tu vai usar a armadura de Deus. Aquelas que eu repeti tantas vezes aqui. E aí sim tu vai saber enfrentar o inimigo. Aí você vai resistir, ele vai fugir. Ok? Uma boa noite para vocês.